Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos mais uma vez reunidos na casa de Deus para juntos louvarmos ao Senhor, falarmos com Ele e principalmente também ouvirmos a sua doce voz que nos instrui, que nos exorta, que nos aconselha, que nos guia nos nossos passos nessa vida. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Levíticos. O livro de Levítico, o capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 8 a 13. Levítico 6, de 8 a 13. O livro de Levítico não é o livro que geralmente nós mais lemos na Bíblia. Geralmente nós não priorizamos o livro de Levítico tanto quanto nós o fazemos com outros livros, com cartas do Novo Testamento. Mas o livro de Levítico é palavra de Deus, é inspirada pelo Senhor. E nessa manhã eu gostaria de trazer para você a palavra do Senhor no sentido de te encorajar na sua caminhada cristã. No sentido de acender no seu coração, ou reacender no seu coração, a chama pelo Senhor que um dia já ardeu. Levítico capítulo 6, versículos 8 a 13, o texto diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Dá esta ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá sua veste de linho com os calções de linho por baixo e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz à tua casa mais uma vez no culto dessa manhã. A nossa oração, a nossa necessidade, o nosso pedido é de que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos permita ouvir a tua doce voz e a tua voz somente, que somente o Senhor tenha espaço e tenha voz neste momento, Pai. Fala aos nossos corações, reacende a chama por ti no nosso coração, nos ajuda a viver uma vida intensa pelo Senhor e para o Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Há alguns poucos anos, eu e a minha esposa, nós compramos um fogão lá para casa. O fogão chegou direitinho, nós começamos a usá-lo e nos primeiros meses, talvez até por todo o primeiro ano, tudo funcionou muito bem. A gente cozinhava, minha esposa gosta muito de assar e preparar bolos, e com bastante frequência, ela preparava a massa do bolo, inventava vários tipos de receita, colocava no forno, ligava o forno e, dado o tempo certo,
lá estava pronto aquele delicioso bolo, das mais variadas coisas. No entanto, após alguns meses, o forno começou a apresentar um tipo de problema. O forno, depois de alguns meses, ele começou a apagar sozinho. A gente acendia, a gente preparava a massa do bolo, colocava dentro do forno, colocava outros tipos de alimento, às vezes, dentro do forno, fechava a porta e acendia. E quando a gente ia verificar se já estava pronto, se o bolo já estava assado, para nossa surpresa, o forno tinha apagado. Para nossa surpresa, muitas vezes, o bolo não tinha nem começado a assar ainda. Isso aconteceu por algumas vezes. A gente preparava tudo, colocava no forno, acendia o forno, e quando ia verificar se já estava pronto, se já estava na hora de retirar do forno, puxa, que surpresa ruim, ainda nem começou a assar. O problema foi resolvido, mas até que ele fosse resolvido, por algumas vezes nós precisamos fazer plantões perto do forno e ficar vigiando constantemente para garantir que a chama não havia se apagado. Por algumas vezes, quando nós íamos assar bolo, nós precisamos ficar constantemente verificando se a chama ainda estava acesa. Nós precisamos garantir que a chama se mantinha acesa para que o bolo ficasse pronto. Provavelmente, eu espero, provavelmente você não tem um forno problemático como o meu. Graças a Deus o nosso já não é mais problemático. Mas ainda que você não tenha um forno que precisa de vigilância constante para que a chama permaneça acesa e o alimento fique pronto, ainda que você não precise constantemente garantir e verificar se a chama está ardendo, isso é absolutamente fundamental para a sua vida espiritual e para a minha vida espiritual. Se você quer que a chama do seu coração, a chama que arde pelo Senhor, a chama que te leva a dobrar os seus joelhos e orar, que te impulsiona a falar do amor de Jesus para outras pessoas, que te traz à igreja, que te leva a viver uma vida verdadeiramente cristã, se você quer esse tipo de chama ardendo no seu coração, você precisa, e eu preciso, constantemente vigiar a chama. Nós precisamos fazer plantão do lado do forno do nosso coração para garantir que a chama continue acesa. Mas infelizmente nem todos fazem isso. Muitos de nós deixaram a chama apagar. Muitos de nós deixaram o fogo do coração se apagar. Muitos de nós fizemos exatamente aquilo que o Senhor diz que não deveria ser feito. Versículo 13: o fogo estará continuamente aceso sobre o altar. Quantos de nós já não deixamos a chama que ardia no altar do nosso coração se apagar? Quantos de nós não estão vivendo hoje com a chama apagada, sem paixão pelo Senhor, sem intensidade, sem fervor no coração? Quantos de nós hoje não deixaram a chama que deveria arder continuamente sobre o altar se apagar? Quantos de nós constantemente não percebem, ao visitar o forno, que a chama se apagou e vivem uma verdadeira inconstância espiritual? Ora a chama está acesa, mas se distrai por um minuto, a chama apaga. E quando a pessoa percebe, lá está a chama apagada e volta ao trabalho de reacender a chama. E a chama está acesa, mas a pessoa não vigia, não cuida para que ela permaneça acesa.
e com o passar do tempo a chama apaga de novo. Quantos de nós não tem falhado em manter a chama viva e acesa no altar do nosso coração? Assim como o Senhor disse, o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar. O que fazer quando a chama se apaga? Ou melhor, como manter a chama continuamente acesa no seu coração e no meu coração? Eu gostaria de compartilhar com você 3 atitudes que todos nós precisamos ter se quisermos que o altar do nosso coração conserve a chama acesa. 3 ações de vigilância, de prudência, que todos nós precisamos ter, se nós queremos que de fato haja fervor e intensidade no nosso coração. Como manter a chama acesa? Em primeiro lugar, para manter a chama acesa, você precisa, e eu preciso, buscar e manter comunhão com o Senhor. Para manter a chama ardendo no seu coração, você precisa manter comunhão com o Senhor. É absolutamente fundamental isso. Se você não mantém comunhão com o Senhor, se você não mantém um relacionamento profundo com o Senhor, a chama do seu coração vai se apagar. Se você não investe no seu relacionamento com Deus, se nós não desenvolvemos essa caminhada íntima com o Senhor, a chama do nosso coração vai se apagar. E o amor que nós temos pela Bíblia, o amor que nós temos pela oração, o amor que nós temos pela igreja, o amor que nós temos pela obra do Senhor, se não for baseado e se não for mantido com base no relacionamento com Deus, isso vai se esfriar. E é possível que você esteja nessa situação. Quando você olha para o seu histórico de vida, quando você olha para o seu passado, você lembra com muita saudade, puxa, eu gostava tanto de ler a Bíblia, eu gostava tanto de estar na igreja, eu gostava tanto de orar, participava dos cultos de oração, participava das vigílias, saía para evangelizar, mas isso se perdeu. Se nós não mantivermos um relacionamento íntimo com o Senhor e deixarmos intencionalmente de buscar a sua presença, a chama do nosso coração vai se esfriar, o fogo que deveria arder continuamente sobre o altar, ele vai se apagar. Quer manter a chama acesa? Mantenha um relacionamento constante com o Senhor. A principal forma de a gente se relacionar com Deus, de nós investirmos no nosso relacionamento com Deus, é bastante básica, é bastante simples, ela consiste de meditação na palavra de Deus e oração. Nós precisamos orar e ler a Bíblia se nós queremos ter um relacionamento profundo com Deus. É básico isso, é simples isso, todos nós sabemos disso e, no entanto, nem todos nós fazemos isso. É impossível ter um relacionamento profundo, um relacionamento poderoso, forte com o Senhor, se nós não investimos na leitura bíblica e na oração. É absolutamente impossível ter um relacionamento forte com o Senhor, se nós não investimos na leitura da Bíblia e na oração, porque Bíblia e oração são as formas que nós temos de conversar com o Senhor. Nós falamos com Ele por meio da oração. Nós apresentamos os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas necessidades, nós clamamos ao Senhor, nós falamos daquilo que se passa no nosso coração e ouvimos a voz dEle e o Senhor nos responde por meio da sua palavra inspirada. Quando a Bíblia fala, o Senhor fala. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco.
É absolutamente impossível que qualquer relacionamento seja forte, seja sólido, se não houver comunicação, se não houver relacionamento. Provavelmente você já ouviu falar da história daquele homem, daquele rapaz, que decidiu tentar uma vida melhor e mais próspera em outro país. E ele decidiu se mudar do Brasil para os Estados Unidos e passar lá um tempo trabalhando, fazendo algum dinheiro, juntando alguns recursos, antes de levar a sua esposa para que vivesse com ele. Então ele saiu daqui e se afastou da sua esposa e foi morar longe. E começou a trabalhar, começou a juntar dinheiro e sempre falava para sua esposa: olha, meu bem, eu estou juntando dinheiro e daqui a pouco eu volto para te buscar. E continuou morando distante, trabalhando, levantando recursos, juntando dinheiro. E de vez em quando ele falava para a esposa dele: olha, meu bem, eu estou juntando dinheiro e daqui a pouco eu volto para te buscar. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. O homem juntou uma quantia que ele considerava ser o suficiente de dinheiro. Mas eis que vem o problema. Quando ele diz para a esposa dele: meu amor, eu estou indo te buscar, a resposta que ele recebe é: não precisa vir mais não. Eu já desisti de você. O nosso relacionamento, eu não quero que ele vá para frente. Isso é o que acontece em todo relacionamento que não recebe investimento. No seu casamento é assim, na nossa família é assim. Se você perde o contato, se você perde a comunhão, se você corta o diálogo, o relacionamento vai esfriando. Se eu e você não dialogamos com Deus por meio da leitura da Bíblia e da oração, o nosso relacionamento com o Senhor vai esfriando da mesma forma. E quando o nosso relacionamento com Deus esfria, a chama do nosso coração se apaga. Quando nós deixamos de investir tempo na leitura da Bíblia e na oração, duas atividades simples e básicas, naturalmente e gradualmente, o fogo que arde no nosso coração pelo Senhor vai se apagando, vai bruxuleando, vai se extinguindo, até que nós nos encontramos na situação em que deixamos a chama do altar se apagar e estamos frios. Participamos das atividades, vimos ao culto, mas lá no fundo a gente sabe que a gente perdeu o primeiro amor. Lá no fundo a gente sabe que aquele fogo que deveria ter sido mantido continuamente, e era bom quando ele ardia, ele não está mais lá. Para manter a chama acesa, você precisa, e eu preciso, investir no relacionamento com o Senhor. Bíblia e oração, constantemente, diariamente, dialogando com o Pai, falando com Ele e ouvindo a sua voz, para que a chama do nosso coração continue acesa. Talvez alguns de nós, talvez você, tenha deixado a chama do seu coração se apagar, justamente por causa disso, porque você diminuiu o seu relacionamento com Deus. Mas manter comunhão com o Senhor é apenas a primeira das atitudes que nós devemos ter para manter a chama do nosso coração acesa. Uma segunda atitude que eu e você precisamos ter se nós queremos o fogo do Senhor queimando dentro de nós, é manter comunhão com a igreja. Manter comunhão com a igreja, e eu te pergunto se você está comigo até aqui. O pessoal de casa deve estar nos acompanhando também,
Segunda atitude que nós devemos ter: manter comunhão com a igreja. A segunda forma que o Senhor nos dá de manter o fogo aceso no altar é caminhando junto com outras pessoas, é estando perto de outras pessoas, é caminhando lado a lado, ombro a ombro, um ajudando o outro, orando juntos, compartilhando da palavra de Deus, louvando ao Senhor juntos, nos aconselhando mutuamente, nos encorajando mutuamente, passando tempo juntos um com o outro, lanchando juntos. É mantendo comunhão com a igreja, mantendo comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. E o lugar que isso acontece é aqui, é na igreja local, é na célula, é onde o povo de Deus, onde o corpo de Cristo se reúne física e presencialmente para se ver e para poder se encorajar na caminhada. Se nós queremos manter a chama ardendo no nosso coração, nós precisamos manter comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Lá no livro dos Hebreus, nós encontramos exatamente essa orientação. Nós não devemos deixar de nos congregar para nos estimular ao amor e às boas obras. Hebreus, o capítulo 10, o versículo 25. É para isso que a igreja serve também. Para que nós possamos nos encorajar, para que um irmão possa ajudar a acender a chama no coração do outro irmão. Para que aquele que está mais forte perceba aquele que está mais fraco, aquele que está desanimado, e lhe estenda a mão para que ele se erga, para que ele se anime, para que ele seja encorajado. É aqui, quando o corpo de Deus se reúne fisicamente, que nós nos encorajamos e nos alimentamos mutuamente. E nós temos vivido um tempo bastante interessante. Glória a Deus pela tecnologia que nos permite transmitir o culto nesse momento e a cada programação que nós fazemos aqui. Glória a Deus pela tecnologia que nos permite, na atualidade, transmitir o culto e alcançar pessoas que não podem estar aqui na igreja por diversos motivos. Talvez porque estão viajando, porque estão trabalhando, porque estão em alguma outra atividade. Glória a Deus porque a palavra do Senhor chega por meio da internet, numa transmissão virtual, a você que está de casa nos acompanhando e louvando ao Senhor conosco nessa manhã. Glória a Deus pela tecnologia que nós temos, que nos permitiu por várias semanas, meses até, transmitir o culto para você que precisou ficar em casa por conta da pandemia. E se não fosse a transmissão, nós precisaríamos pensar em alguma alternativa. Glória a Deus por essa tecnologia. Mas é absolutamente fundamental nós relembrarmos que o culto virtual não substitui o encontro presencial. Assistir uma pregação em casa, assistir um culto de casa é bom, é bênção de Deus, mas isso é um bônus. Isso é uma bênção extra, porque a transmissão, o culto virtual não substitui de forma alguma o ajuntamento, o encontro presencial do povo de Deus. Eu sei que o culto virtual é mais prático. Eu sei que quando você assistia e quando você assiste a um culto de casa, você não precisa se arrumar com antecedência para estar na igreja. Você não precisa gastar muito tempo escolhendo uma roupa que combine com o sapato para estar na igreja. E a bem da verdade é que você não precisa nem se arrumar e talvez você não precisa levantar a sua mão, você já tenha assistido a um culto com a sua camisa furada de algum político passado. O fato é que para um culto virtual você não precisa se preparar com antecedência.
Para um culto virtual, você não precisa sair de casa mais cedo. Quando dá a hora do início da transmissão, você clica no link que você recebeu em algum grupo e começa a assistir o culto. Para um culto virtual, você não precisa se preocupar com o gasto com a passagem do ônibus ou com o combustível. É só sentar no sofá e acessar pelo celular ou pela televisão. Para o culto virtual, você não precisa se preocupar com o tempo que você vai levar para chegar em casa quando o culto acabar. Porque assim que você encerra a transmissão, você já está em outro ambiente. Você já está de volta na sua casa. Você já está de volta nos seus afazeres. Isso se você já não estava nos seus afazeres, mesmo durante o culto. Talvez você já tenha preparado o almoço enquanto estava acompanhando o culto da manhã. Talvez você já tenha lavado louça enquanto estava acompanhando o culto. O culto virtual, ele é bastante prático. Mas não caia no erro de pensar que o culto virtual é bênção de Deus no sentido de glória a Deus. Agora o meu tempo rende mais. Agora as coisas ficaram mais rápidas, mais práticas. Eu não preciso gastar tempo me deslocando até a igreja e voltando. Assim que acaba o culto, eu já estou aqui em casa. O culto virtual é bênção de Deus, mas de forma alguma ele substitui o culto presencial. De forma alguma, ele substitui isso que nós temos aqui, enquanto juntos adoramos a Deus, enquanto juntos levantamos a mão ao Senhor. E com isso eu não estou dizendo que você deveria abrir mão de todas as suas outras atividades para estar aqui, que você deveria ignorar completamente a situação de pandemia na qual ainda nos encontramos para estar aqui. O que eu quero dizer é que o culto virtual não substitui isso que nós vivemos aqui. E você sabe disso, você que está aqui, percebe isso? Quantos percebem e têm esse sentimento? Culto virtual não é igual a estar aqui. Eu não estou dizendo que você deve ignorar a pandemia, ignorar os seus outros compromissos, mas eu estou dizendo sim que você deve avaliar se é de fato necessário que você fique em casa ao invés de estar aqui. Se é de fato necessário que você esteja em casa assistindo o culto, se você poderia estar aqui. Tem gente que não vem porque não pode. Glória a Deus pelo culto virtual. Mas quem pode estar aqui e não está, saiba, o culto virtual não substitui o culto presencial. E é por isso que nós consideramos e temos falado algumas vezes, não faz sentido uma pessoa que sai para ir ao mercado, sai para ir ao banco, está constantemente na rua em contato com outras pessoas e tem vivido nessa rotina, não faz sentido que essa pessoa na hora do culto opte pelo culto virtual, porque o culto virtual não substitui o culto presencial. É uma bênção extra, é um privilégio que Deus nos dá nessa época em que vivemos, mas de forma alguma é um substituto para aquilo que nós vivemos aqui. Não substitui porque é aqui na comunidade que o Senhor fala e trabalha nas nossas vidas. É aqui na comunidade que nós podemos cuidar de fato uns dos outros. É aqui na comunidade que alguém vai te ver triste e vai chegar para você e perguntar: meu irmão, o que que houve? Estou vendo que você não está muito legal hoje. O que está acontecendo? Eu posso orar com você? É aqui na comunidade que você vai receber uma palavra direta de alguém olhando nos seus olhos, que vai te incentivar na caminhada. É aqui na comunidade, no ajuntamento físico e presencial, que você se entrega de verdade a Deus em louvor e adoração. E eu duvido que você adore a Deus, que você se entregue ao Senhor
na sua casa, durante o louvor, por exemplo, como você faz aqui. Quando tem várias pessoas cantando junto com você, fazendo coro, louvando ao Senhor, levantando as mãos. E alguém na sua casa, sentado no sofá. Eu duvido, pessoalmente duvido, posso estar enganado, mas duvido que a entrega ao Senhor seja a mesma. O culto virtual não substitui o culto presencial. A comunidade precisa estar junta. Nós precisamos estar presencialmente. Nós precisamos ter os nossos irmãos e irmãs ao nosso lado, para que a chama do nosso coração não se apague. É melhor serem dois do que um. Sem dúvida alguma, você já ouviu a história da brasa que, quando retirada do braseiro e posta exclusivamente no regime de culto virtual, começa a esfriar, esfriar, perder o calor, perder o brilho, perder a paixão, até que se apaga. Talvez um bom exemplo da necessidade de estarmos perto fisicamente de outras pessoas seja algo que aconteceu comigo no início desse ano. No início desse ano e também no final do ano passado, eu me preparei e prestei algumas etapas de um concurso militar para capelão do Exército. E quando chegou na etapa da preparação física e da prova e teste de aptidão físico, eu precisei começar a treinar. E eu precisaria correr, não uma distância muito grande, cerca de 2,5 km em 12 minutos. Mas eu nunca havia praticado corrida, de modo que eu precisei começar a treinar. E embora eu estivesse treinando com mais uma pessoa que me dava orientações, a grande verdade é que eu estava correndo sozinho. Eu ia para a esteira e corria sozinho. Eu treinava correndo sozinho. E o Saulo, nosso irmão querido, que me ajudou nesse preparo, ficava constantemente perto de mim, me incentivando, me encorajando, mas a grande verdade é que eu estava correndo sozinho. E eu fui fazer a prova de uma forma bastante arriscada, porque eu precisava correr 2.500 metros em 12 minutos. E até o dia da prova, sabe quantas vezes eu havia conseguido correr essa distância nesse tempo? Nenhuma. Nenhuma. E eu pensei, Deus, eu só passo se o Senhor quiser, porque eu nunca consegui correr 2.500 metros em 12 minutos. Mas eu estava correndo sozinho. Eu estava treinando sozinho. E eu estava preocupado, meu coração ansioso. Mas eu tive uma boa surpresa na hora da prova. Quando eu cheguei lá e vi toda a preparação, eu me dei conta de que cada candidato não correria sozinho, mas que todos correriam juntos. E todos nós largamos. Um mantendo o ritmo do outro, um caminhando perto do outro, e graças a Deus, eu consegui vencer essa etapa. Eu consegui correr os 2.500 metros nesse dia, porque tinha gente correndo comigo, porque tinha gente perto de mim, porque tinha gente caminhando do meu lado, literalmente correndo nesse caso. É absolutamente fundamental que nós estejamos envolvidos física e presencialmente com o corpo de Cristo, que nós busquemos manter comunhão presencial com a igreja. Culto virtual é bom, mas não substitui. Nós somos o corpo de Cristo, membros diferentes, com funções diferentes. Paulo fala isso lá na sua primeira carta aos Coríntios. Mas nós somos um corpo. O membro que decide viver como amputado, longe da comunidade, acompanhando a distância, naturalmente enfrentará o esfriamento que cabe a um membro amputado.
quem quer manter a chama do coração acesa e ardendo pelo Senhor, precisa valorizar os cultos presenciais. Cultos de domingo pela manhã, domingo à noite, os cultos de quarta-feira de oração, que momentos preciosos nós temos, depois que encerramos a transmissão e podemos juntos orar e clamar ao Senhor. Se você quer manter a chama do seu coração acesa, você precisa buscar o envolvimento com a igreja do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, você ainda está comigo até aqui? Em terceiro e último lugar, se você quer manter a chama do seu coração acesa, você precisa abrir mão do mundo e do pecado. Daquilo que o mundo e o pecado te propõem. Você precisa e eu preciso, se nós queremos manter o nosso coração apaixonado pelo Senhor e ardendo por Ele, nós precisamos abrir mão do mundo e do pecado. O pecado sempre foi um grande problema para a humanidade. Desde a época de Adão e Eva, nós precisamos conviver com o pecado e com as consequências que o pecado trouxe. A escolha coube a Adão e Eva, mas eles agiram como representantes de toda a raça humana. E a partir do momento em que eles escolheram desobedecer a Deus, que eles escolheram se afastar do Senhor, todos nós fomos marcados pelo pecado. Quando eles escolheram se afastar do Senhor, todos nós sofremos esse mesmo afastamento. É por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor, que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem. Que se alguém diz que não tem pecado, essa pessoa é mentirosa e faz de Deus um mentiroso. Todos nós temos pecado. E o grande problema do pecado é que o pecado nos separa de Deus. É exatamente isso que a Bíblia diz, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Se eu e você queremos manter a chama do nosso coração acesa, é absolutamente necessário abrirmos mão do pecado. Isso não quer dizer que você precisa se tornar alguém absolutamente sem pecado, alguém que não comete pecado nenhum, para que a chama arda no seu coração. Mas isso quer dizer sim, que você e eu não podemos dar lugar ao diabo, não podemos dar espaço para o pecado, não podemos tentar viver duas vidas, sendo amigos do mundo e amigos de Deus. Porque quem quiser ser amigo do mundo, se constitui naturalmente e se faz inimigo de Deus. Se você quer viver uma vida apaixonada pelo Senhor de fato, você precisa escolher isso. Você precisa dar lugar somente para o Senhor, porque o pecado apaga a chama do seu coração. O pecado nos separa de Deus. O pecado apaga a ação do Espírito Santo na nossa vida. Marinheiros, ou pessoas que viajam de navio, quando o navio quando sofre um naufrágio e a pessoa fica à deriva, nós temos alguns relatos disso. Uma das maiores dificuldades que essa pessoa vive, que esse náufrago vive, é a da sede. Quando o barco está à deriva, quando o bote salva-vidas está à deriva, uma das maiores dificuldades que a pessoa vive é a sede. Porque sem água potável, a sede vai chegando, e ela olha para aquele mundo de água, para aquele mar, literalmente, mas ela não pode beber a água salgada. Ela não pode beber a água salgada
Porque a água salgada é impura. A água salgada é imprópria para consumo. Ela é impura. E uma das coisas interessantes a respeito da água salgada e impura é que quando você quer fazer um chá, por exemplo, e você coloca água doce e potável para ferver, ela chega na temperatura certa, 100 graus Celsius no nível do mar, e começa a ferver. Ela entra em ebulição a 100 graus. Mas se a água estiver impura, se a água estiver salgada, quando chegar nos 100 graus, ela não vai estar fervendo. Você vai precisar ir além, para que a água impura comece a ferver. Isso acontece porque impureza impede que a chama arda no nosso coração. Eu não sei como é que você está hoje. O pessoal do louvor pode se chegar. Eu não sei como tem sido a sua caminhada com Deus. Pode ser que você esteja apaixonado pelo Senhor, que o fogo do Senhor esteja ardendo de fato no seu coração. Glória a Deus se esse é o caso. Mas talvez você seja alguém que descuidou do forno e permitiu que a chama se apagasse. Pode ser que você esteja vivendo uma vida fria, uma vida chata espiritualmente, uma vida monótona, porque você permitiu que a chama do seu coração se apagasse. Pode ser que você esteja vivendo nessa inconstância, ora a chama está acesa, ora a chama se apagou, e você tenta de novo e a chama começa a acender, mas você se descuida e a chama se apaga. Pode ser que você esteja tendo dificuldade para manter a chama acesa. Eu gostaria de orar com você, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Eu gostaria de orar com você que tem vivido nessa situação de esfriamento espiritual. O amor que você já sentiu um dia pelo Senhor Jesus já não é mais tão intenso. A paixão que você tinha para fazer as obras do Senhor já não existe mais na sua vida. Você se descuidou e permitiu que a chama se apagasse. Se você está nessa situação, eu gostaria de orar com você. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos para que eu possa te identificar e orar com você. Se você é alguém que esfriou na sua caminhada lá atrás, Deus abençoe. Se você não tem vivido intensamente pelo Senhor e para o Senhor, eu gostaria de orar com você. Eu te convido a levantar uma das suas mãos para que eu possa te identificar. Lá atrás mais uma pessoa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nos perdoa, Pai, se nós nos descuidamos, se nós fomos negligentes e desatentos e permitimos que a chama que ardia no nosso coração e que deveria ter sido mantida constantemente acesa no altar das nossas vidas, se apagou, Pai. Nos perdoa se hoje nós não te buscamos mais como deveríamos, se hoje nós não te buscamos mais como um dia nós já buscamos. Nos perdoa, Pai, se nós deixamos que a chama do nosso coração se apagasse, Pai.
Nesse momento nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha reacender o teu fogo nas nossas vidas, que o Senhor venha nos encher com teu Espírito Santo, que o Senhor nos faça ter olhos somente para o Senhor, que o fogo do teu coração arda forte e intensamente dentro de nós, que nós sejamos perdidamente apaixonados pelo Senhor, Pai. Reacende o fogo nas nossas vidas, reacende o fogo no nosso coração, nos ajuda a manter a chama acesa, nos ajuda a viver intensamente pelo Senhor e para o Senhor, que tudo que nós fizermos parta de um coração que deseja intensamente te buscar e te servir, Pai. Nos ajuda a manter a chama do nosso coração acesa, para que nós vivamos todos os dias para a Tua glória, tendo relacionamento com o Senhor, tendo relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja a qual nós pertencemos, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, que de fato nós tenhamos intensidade na nossa busca pelo Senhor, Pai. Reaviva aqueles nossos irmãos e irmãs que estão apagados, que estão frios na fé, que eles saiam daqui hoje dispostos a reacender e a manter acesa a chama do Senhor no seu coração, de uma maneira constante, de uma maneira estável, sempre vigilantes, cuidando para que isso não se perca, Pai. Não permita que nós saiamos daqui e essa palavra se perca, mas que pelo contrário, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja gravando fundo nas nossas vidas a mensagem do Senhor que foi anunciada nesta manhã, e que isso gere fruto, e mais fruto, e mais fruto, que produza muita vida em nós e a partir de nós, Pai. Prepara desde já o nosso coração para o culto da noite, quando vamos estar mais uma vez aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações e nos encoraje na nossa caminhada e nos encoraje na nossa vida com o Senhor. Que a mensagem de salvação em Jesus Cristo seja pregada com ousadia e vidas sejam trazidas para o Senhor, Pai. Nos dá um dia na Tua presença, nos dá um dia abençoado pelo Senhor. E agora nós te pedimos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, de agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Enquanto a equipe de louvor ministra a última canção para nós, eu gostaria de te relembrar da programação que nós vamos ter nessa sexta-feira para os adolescentes. Nós estamos começando um ministério mais específico para os adolescentes, e temos alguns produtos que podem abençoar o ministério sendo vendidos aqui no estande da casa. Se você puder passar ali para abençoar o ministério, será muito bom para todos nós. Que Deus te abençoe.